Em tempos de pandemia, com as crianças confinadas em casa o tempo todo, na hora de dormir, uma historinha para embalar o sono não é nada mal, não é verdade? E uma história ali, ao pé do ouvido e com quem entende do assunto. Uma história diferente a cada semana, em forma de podcast pelo Spotify. Quem que se dispõe a embalar as crianças? Olha, é uma figura encantadora, que mergulha no universo dos pequenos há muitos anos, que conhece como ninguém as cantigas e o folclore infantil brasileiros. Estamos falando de Nair Spinelli, que prefere ser chamada carinhosamente de Nairzinha e agora está na pele de Vovó Naná, a personagem que tem embalado as crianças. A cantora, compositora, musicista e pesquisadora Nairzinha é nossa convidada aqui no Isso é Bahia. É com ela que a gente conversa agora. Seja muito bem-vinda. Bom dia, vovó Naná. Bom dia, Jefferson. Que prazer falar com você. Prazer todo nosso. É muito bom estar de manhã falando sobre história na pandemia. Pois é, pelo menos... é uma forma tão interessante dos pais se renovarem seu repertório de sonho, de fantasia e criarem um colo de afeto. Não, certamente a contação de histórias ganhou força, não é? Nesses tempos de pandemia aí, com as crianças em casa o tempo todo. Aliás, são várias as iniciativas que a gente vê pelas redes sociais de gente ali se dispondo a contar histórias. E você acabou embarcando nessa também, não é, Nairzinha? Olha... Pois é, eu estava quietinha aqui na minha casa, né? Quando começaram a chegar as solicitações. Ô, Nairzinha, me ajude a ficar com as crianças em casa. Ô, Nairzinha, me ensine a fazer um brinquedo. Ô, Nairzinha, que história eu conto? Então eu resolvi, gravei 20 histórias da cultura popular, né, que é a minha especialidade. Sim. São contos indígenas, portugueses, os contos da caruchinha portuguesa, os mais antigos, os contos africanos, e fiz uma gravação, participei de um podcast e foi um sucesso. Eu estava vendo aqui, já foram contadas, acho que pelo menos umas 3 histórias, né? Vitória Régia, o bicho, folhagem e o pulo do gato. O pulo do gato que, na verdade, foi seu, né? Em tempos de pandemia, né, Nairzinha? E é justamente isso que eu estou querendo. Eu estou querendo, além de amenizar, ajudar as crianças a ter uma pandemia mais leve, a gente também pode pensar em muitas questões. Porque as histórias, as correntes psicológicas e pedagógicas só existem há 200 anos. A humanidade, ao longo da sua existência, se educou pelas histórias. Quer dizer que não é nenhuma história inventada, não, né, Nairzinha? São histórias que você resgata... Da tradição popular. São todas elas do folclore indígena, português e africano, que fizeram a raiz, a identidade da história brasileira. Agora, eu tenho muitas histórias autorais, mas eu estou dando, nesse momento, ênfase à questão da cultura, porque nós estamos aproveitando que as pessoas estão mais sensíveis para a gente reforçar a identidade cultural brasileira, para a gente trabalhar nosso país, para a gente passar para as crianças um lado bom, positivo, maravilhoso, lindo de ser brasileiro, porque nossa cultura é lindíssima. Concorda? Não tenha dúvida. E a gente tem, na verdade, de passar isso, porque isso é importante para a educação da criança. Aí estou me perguntando agora, mas Nairzinha, numa hora em que tem tantos recursos visuais, né, que a história é cercada desses recursos, você parte para o pé do ouvido, e é justamente isso. Eu parto para o pé do ouvido, que é a contramão da história no momento hoje. Por quê? Porque é importante criar essa intimidade. E é na intimidade que, pela oralidade, a gente passa carinho, amor, valores, conhecimento. E faz as crianças se distanciarem um pouco, né, da televisão, do celular, não é? Daquela... Exatamente. Exato. Eu ia perguntar exatamente isso, Naizinha, porque a gente vive num momento de muitos estímulos visuais além dos estímulos de áudio.
E o processo de contação de história também envolve a parte da expressão corporal, uma forma de você tentar atrair a atenção daquela pessoa que está ouvindo a história. Como é o desafio de utilizar apenas a voz para contar a história e interagir com as crianças, interagir com as pessoas que ouvem? Primeiro, é o conhecimento da história, a escolha da história. Segundo, é usar o recurso da voz. A voz é fantástica, a voz, né? Terceiro, é ter a oportunidade, ter o senso de oportunidade, de que na medida que você cria as imagens e ressalta essas imagens pela sua voz, você está fazendo o quê? Está ajudando a criança a imaginar. Você não está dando a imagem, você não está dando nada pronto, mas você está contando. Olha, a onça pediu ao gato que queria aprender os pulos do gato, que ela queria ser a mais sabida da floresta. A criança vai imaginar essa cena. Na medida que ela imagina essa cena, a gente incentiva o sonho, a criatividade, o entendimento do texto, que isso vai futuramente ajudar na alfabetização. Porque quando ele abstrai, né, o texto e ele entende o que ele não vai ser um analfabeto funcional. Isso é muito pedagógico. A gente que faz rádio bem sabe como que... a gente que faz rádio bem sabe... Sim. Além do que, trabalha e ressalta muito a questão do colo, né, gente? Que é uma... no colo. Exatamente. E essa personagem que você criou de vovó Naná, tem tudo a ver, não é? Que é aquela imagem mesmo de colocar a criança no colo, de contar uma historinha. E o que o Fernando perguntou, e que tem muito a ver mesmo, né? Como é que a gente se expressa só com a voz? Puxa, tem tudo a ver. A voz é extremamente expressiva, não é, Nairzinha? E às vezes até muito mais sedutora do que... do rádio ali, né? Se não fosse assim... o que seriam das radionovelas, não é? Que fizeram tanto sucesso. Isso, E você abre um espaço para a imaginação da criança preta. Não estou aqui desqualificando outro tipo de contação de história, não é isso. Esse pé de ouvido, essa coisa de vó, eu me chamo Nair, por causa da minha avó. Minha avó se chamava Nair. Sim. E eu chamava minha avó de Naná. E ela me chamava de Nairzinha. E agora que eu tenho 70 anos, eu estou migrando de Nairzinha, que trabalha há 50 anos a cultura popular e com as crianças, para esse personagem lindo da Naná. Que legal. Que conta histórias, brinca e projeta para o futuro um conteúdo que você vai levar para a sua vida inteira e que você vai contar aos seus filhos. E um dia todo mundo vai ser vovó Naná. Nairzinha, para a gente encerrar, diz para a gente como é que faz para ter acesso a esses áudios. São podcasts pelo Spotify, não é isso? Exatamente. Eu tenho lá uma página, eu nem sei porque eu não sou muito das mídias sociais, como é que chama? Um perfil, não é? Uma conta. Um canal, né? Como? Um canal. Onde estou publicando todas as terças. Eu publico uma história nova. Passo a semana toda recebendo os zaps das crianças. Qual vai ser a história? Vai ser surpresa. Só vou dizer segunda-feira. Olha aí. Entrem lá para vocês ouvirem. E eles ficam... Muitos nem sabem ler, mas pedem para abrir o zap, clicam na minha figurinha e dizem assim: vovó Naná, qual é a história dessa semana, querido? Está criando essa expectativa. Que legal. E aí eles acessam o canal. A primeira foi o Bicho Folhagem, que é um conto interessantíssimo sobre a esperteza do coelho. A segunda foi a Lenda da Vitória Régia. Uhum. E aí eu conto a história em que Tupã transformou a Índia numa flor e um indinho se apaixona por essa flor e resolve navegar. Aí ele constrói sua canoa. E a última história, essa que nós estamos agora nessa semana, que é o Pulo do Gato, que é uma história muito usada, inclusive, no jargão popular. Isso aí é o pulo do gato. O que é o pulo do gato?
Pulo do gato é a sabedoria do professor. Olha, fantástico. E um total de quantas histórias mesmo, Nairzinha? Olha, nós estamos pretendendo ir até dezembro. Eu já tenho gravadas 30 histórias. Olha. Toda terça-feira vai entrar uma história nova. Maravilha. E eu quero também, nesse podcast, mais adiante, quando essa pandemia acabar, porque vai passar, e quando voltarem os carros, os engarrafamentos, eu vou trabalhar brincadeiras para engarrafamento, eu quero continuar nessa linha. Na hora que o pai estiver com o filho, quando essa relação for necessária de acontecer e precisar de algum elemento para tornar ela mais interessante, que vovó Naná esteja aí presente. Maravilha, parabéns. É sempre a criança brasileira a ser brasileira. Sempre muito bom ter pessoas como você para amenizar um pouco mais essa vida da gente que tem sido tão louca nesses tempos de pandemia. Nairzinha, muito obrigado e olhe, parabéns pela sua iniciativa, muito obrigado por estar levando esse papo conosco. Eu quero reforçar pelo Spotify o canal de Nairzinha e esse projeto aí de histórias do folclore, da tradição infantil brasileira, indígena, portuguesa, contada de uma forma extremamente carinhosa pela vovó Naná. Mais uma vez, muito obrigado, Nairzinha, e um bom dia para você. Muito obrigado por essa oportunidade, viu? Obrigado e agradeço estar podendo participar nesse momento com uma coisa perna, bonita e alegre. Não tenha dúvida. E esse papo vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, também Spotify, no iTunes e no Deezer. Nairzinha, cantora, compositora, musicista, pesquisadora do folclore infantil brasileiro, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Agora, 7:25 na Tarde FM.